com a nossa temática de hoje, né? Vamos falar sobre inflamação e eu aqui falando Thelma e Jesus, mas vamos lá. Tem que ser criativo, né? Tem que ser criativo para poder relacionar os bagulhos aí, mas tudo bem. Acho que uma das coisas que me interessa tanto a biologia é que quando a gente mergulha, que eu digo assim em termos de profundidade, quando a gente se aventura a compreender o fenômeno biológico, a estrutura biológica, mais a gente estuda, mais a gente entende, deixa eu só arrumar um negócio aqui, mais a gente compreende que, velho, a gente não sabe, eu ia dizer porra nenhuma, a gente não sabe nada. Assim, a nossa compreensão, maior que seja hoje, com toda a tecnologia que nós temos, ainda existe muito a ser descoberto. Né? Uma prova disso é o que acontece agora com a própria situação, né? Em termos da virose, da pandemia, é extremamente fascinante as relações que o nosso corpo estabelece de equilíbrio, de homeostase, de defesa, a complexidade desde da parte mais profunda, não, a parte mais a parte mais onde está o nosso DNA, por exemplo, né? Eu queria dizer mais profundo, não achei muito bem a palavra, mas a parte mais íntima, a parte mais onde está o nosso código genético, tá ligado? Numa virose como essa, nós temos a gente é uma pró-vida, a gente não pode nem caracterizar um vírus como sendo um ser vivo, ele é um filete de RNA, só que esse filete de RNA também clama por perpetuação, cara, olha só que loucura, velho. Um filete de RNA que é um código que é um código genético, tá ligado? Que é uma sequência de bases nitrogenadas, se não me engano, que vai dar sequência a uma informação que então vai produzir uma certa proteína e que nesse caso, entrando na célula, promove a própria possibilidade de perpetuação desse material genético, tá ligado? Então é uma coisa assim muito louca, é uma coisa muito louca como que tudo isso ocorre e a gente pode entrar também na perspectiva, tá? Por que existem os vírus, né? Ou quem que inventou os vírus? Daí é mais complexo ainda, mas de fato o maquinário genético, o maquinário biológico, as organelas que compõem o nosso sistema, como que o nosso corpo se protege, as diversas reações que nós observamos no nosso organismo, tudo isso é fascinante. É quase como se uma pessoa que observa, que gosta de olhar as estrelas, ele fica fascinado pela dimensão que existe ao nosso redor, das galáxias, das estrelas, dos planetas. Um físico, ao observar as leis que regem o universo, existem leis que regem o nosso universo. Ele não é um caos, ele é um cosmos. E quanto mais a gente começa a se aprofundar na matéria, e a gente começa a entrar na piração dos átomos, então dentro dos átomos, no núcleo do átomo, daí tem os nêutrons e daí tem os pósitrons, e cara, daí tu vai mais profundo, daí tu começa a fragmentar, e começa a tentar compreender a relação dessas paradas todas. Existe algo, possivelmente uma inteligência, mas existe algo muito inteligente em todo esse esquema. E da onde que provém essa inteligência? Lá vem eu, né? Com essa minha pegada aqui de tentativa de compreensão, né? Da onde provém essa inteligência? Da onde provém toda essa complexidade? Isso se organizou por conta própria? Ou existe uma inteligência a priori que permite a manifestação dessa própria inteligência? Existe algo a priori? Existe um banco de dados de inteligência lá que permite que essa inteligência se manifeste nas relações de matéria que nós observamos no nosso contexto, no contexto em que vivemos. No contexto em que vivemos em quase todas as dimensões
Em quase não, em todas as dimensões que você possa olhar e que você vá pesquisar a fundo, existem relações ali postas que são extremamente complexas, que hoje as nossas mentes mais brilhantes, que os cientistas mais brilhantes em todas as áreas, na área da biologia, nesse momento as principais mentes, nesse momento, estão debruçadas sobre o fenômeno da pandemia, sobre o fenômeno dessa virose, tá ligado? Desse vírus. Possivelmente todas as áreas, a engenharia, a biologia, cara, a farmácia, a psicologia, todos estão debruçados na tentativa de enfrentamento dessa circunstância, que em si traz uma perspectiva positiva. Não quero botar de lado o fato de todas as mortes que têm ocorrido, a perda não só de vidas, mas de trabalho e empresas, pessoas que perderam seus negócios, seus empreendimentos, pais de família que perderam seus investimentos, uma pessoa que tinha um restaurante, de repente esse restaurante não tinha mais cliente, essa pessoa perdeu talvez o seu ganha-pão, o empreendimento, a dívida que ficou por conta dessa realidade. Então não quero desqualificar isso, mas talvez na história da humanidade nós nunca tivemos um inimigo que mobilizasse o planeta como um todo, tá ligado? Hoje nós temos basicamente todos os planetas, todos, eu não sei se exatamente todos, mas assim, pelo que a gente observa, existe uma força mundial voltada na tentativa e na compreensão desse vírus e na tentativa de nós vencermos esse vírus, de nós conseguirmos desenvolver tecnologias que possam minimizar a ação desse vírus, tentar compreender quais são os mecanismos que ele utiliza para entrar dentro do nosso organismo, e quando dentro do nosso organismo, como que ele faz para entrar dentro da nossa célula, e quando ele está dentro da nossa célula, qual é o mecanismo que ele utiliza para levar então essa informação que está dentro dele, né, que é uma informação genética, para que essa informação possa chegar até o núcleo da nossa célula, e que lá então dentro do núcleo da nossa célula esse código genético que é trazido pelo vírus possa se apropriar do nosso maquinário genético para produção e para replicação do próprio vírus. Então o que eu tenho compreendido e também sou ser humano, também tenho minhas dúvidas em relação a toda essa pandemia. Então será que quem é o responsável? Existe um responsável humano na criação do vírus? Será que o vírus foi criado? Será que ele veio do morcego? Será que teve um país lá, que é o país lá e tal, XYZ lá, que criou o vírus? Ou não, ele é um desdobramento natural que ocorre e que ao longo do tempo nós temos sempre tido a presença de vários vírus, e nós temos tido várias doenças relacionadas à presença de vírus, né? As influências, as gripes e outras doenças que também a gente desenvolveu também vacinas para confrontá-las, para combatê-las. E também essa é uma questão, né, que me surge, que eu tenho procurado ler bastante também, em relação à vacina, tomo, não tomo, devo, não devo, faço, não faço. Mas, sim, o que eu tenho observado é que existe esse esforço mundial nessa perspectiva, e que esse esforço mundial, ele em si já mostra que esse esforço mundial não está na mão de uma pessoa, tá ligado? Se fosse uma pessoa que estivesse assim, por exemplo, se fosse um país do mundo. Agora, em relação à vacina e tal, até os meus questionamentos, devo ou não devo tomar vacina? Eu já tomei, tá? Para quem não sabe, eu já tomei. Tomei a da Fiocruz. Tomei a primeira, né? A primeira dose. Mas, se um único país fosse o responsável pela criação da vacina, eu ficaria muito mais ressabiado, eu ficaria muito mais preocupado sobre a intenção
né, desse país está gerando essa vacina e tal, etc. Mas, vamos dizer assim, se um único país ou um único grupo estivesse relacionado à criação das vacinas, eu ficaria realmente preocupado. Mas o que eu vejo, né, pelo que eu tenho observado e pelos artigos que eu tenho lido, são vários grupos em vários países do mundo todo, tá ligado? Que nesse momento compartilham a sua plataforma de conhecimento. Então, uma plataforma de conhecimento sobre o que está sendo desenvolvido, normalmente isso é guardado a 7 chaves, existe muita competição nessa área. E os cientistas eles não compartilham até que ponto eles estão chegando no desenvolvimento daquilo que eles estão desenvolvendo. Mas pelo que eu estou compreendendo e pelos artigos que eu estou lendo, existe um compartilhamento dessas informações. Então, um cientista que está em um determinado país, ele vai entrar naquela plataforma, ele vai ver, não, aqui eles estão tentando pegar o vírus e tentando bloquear o vírus por esse mecanismo, porque o vírus ele se apropria de vários mecanismos para o processo como um todo. Ele vai atacar várias coisas, ele vai tentar ele para poder entrar na célula propriamente, ele possui uma proteína chamada spike, S-spike, que é um tipo de uma proteína que ele consegue então se encaixar na superfície da célula e a partir dali ele consegue injetar o seu material genético para dentro da célula. Então esse mecanismo ele pode ser bloqueado. Então é nesse mecanismo que talvez, tá ligado, a gente possa trabalhar e que cientistas têm trabalhado. Então de que maneira eles têm trabalhado, por exemplo, né? Uma das vacinas, eles tentam que a vacina que se utiliza não do vírus inativo, mas da vacina que se utiliza ou do RNA, né, de material genético, ou do DNA, para que então, né, a vacina propriamente, eles pegam um outro vírus, nesse outro vírus eles colocam esse conjunto, que daí é um vírus de uma outra doença, né, que não é o Covid, mas então nos laboratórios eles pegam um outro vírus, desativam esse vírus, retiram o material, que seria o material genético desse vírus em específico, citomegalovírus, por exemplo, e colocam dentro desse vírus uma informação semelhante, por exemplo, a essa estrutura proteica, né, esse spike lá, não sei o que lá, que permite a entrada do material do vírus do Covid na célula. Eles reproduzem exatamente a informação genética que vai fazer com que a nossa célula, então a vacina é basicamente assim, eles reproduzem um material genético que vai então ser levado por um outro vírus, que não é o vírus do Covid, que vai ser levado por um outro vírus, tá ligado? Pela estrutura de um outro vírus, que vai entrar então no nosso organismo e vai levar para dentro da nossa célula uma pequena informação, uma informação genética, para que a gente produza uma proteína semelhante a S-spike, eu não me lembro mais direito o nome dessa proteína, que é a proteína que o vírus do Covid se utiliza para entrar na nossa célula. Então, quando nós produzimos somente essa proteína, essa é uma proteína inflamatória. Essa proteína que é inflamatória, por quê? Porque o nosso corpo ele vai tentar se proteger dela, tá ligado? No caso do Covid, o nosso corpo também tenta se proteger, mas o Covid ele tem outros mecanismos que vão inviabilizar o nosso sistema de defesa. Então, o problema do vírus propriamente é que além de ele ter essa célula que vai conseguir se encaixar na membrana da nossa célula para injetar o seu material genético lá para dentro, ele tem outras proteínas ao redor dele que vão neutralizar o nosso sistema de defesa. Então ele tem várias estruturas, várias proteínas no seu entorno que têm funções específicas. Uma é encaixar nesse sistema que propicia que ele injete para dentro da nossa célula propriamente, do citoplasma da nossa célula, que ele injete o seu material genético. Mas ele tem outras proteínas que vão atuar de formas outras, neutralizando o nosso sistema de defesa. E a nossa vacina, a vacina que está sendo desenvolvida, né, pelos nossos cientistas, pelos cientistas da humanidade, é produzir, por exemplo, fazer com que o nosso corpo, né, que um outro vírus, que é o que vai trazer esse código genético que está sendo produzido daí em laboratório, que essa informação genética que está sendo produzida em laboratório possa entrar na nossa célula e fazer com que a nossa célula produza essa proteína específica, semelhante à proteína ou igual à proteína que está na parte externa do vírus.
Então o nosso corpo ele começa a produzir essa proteína que gera um processo inflamatório, fazendo com que o nosso corpo ele se proteja, ele vai ativar daí o nosso sistema de defesa, porque o nosso sistema de defesa vai ver lá, opa, essa proteína aqui, essa proteína é inflamatória, vamos se proteger, vai lá, ativa os glóbulos brancos, aquela coisa toda. A gente cria uma reação de defesa. Ou seja, quando de fato a gente é submetido à presença do vírus, que é o vírus do Covid, o nosso organismo ele já está preparado para a identificação dessa proteína inflamatória. Então, quando o vírus ele chega no nosso sistema, o vírus de fato, né, o vírus do Covid, não o vírus transportador que eles utilizaram para trazer essa mensagem genética, mas o vírus sim do Covid, o nosso organismo ele já está preparado porque ele consegue identificar, opa, olha só, chegou uma parada aqui com essa proteína louca aqui, essa proteína inflamatória. Só que o nosso organismo já identificou essa proteína e nós já desenvolvemos anticorpos para essa proteína. Assim sendo, quando o vírus de fato entra, né, o vírus do Covid, ele entra no nosso sistema, o nosso corpo já tem células de defesas prontas mecanismos de defesas prontos para combater o vírus. Então, na verdade, o que a gente faz? A gente, né, a estratégia da vacina, essa de RNA ou DNA, a de RNA é a moderna, né, que está sendo feita nos Estados Unidos. A de DNA é essa da Fiocruz aqui do Brasil. Eu fui ler porque eu tomei. Eu tomei esse bagulho e fui ler, tá ligado? A Fiocruz, então, se apropria de DNA, tá ligado? Qual é a diferença entre RNA e DNA? DNA é o material genético que está no núcleo da célula, tá ligado? É um filamento lá tá ligado? Tá lá no núcleo da célula. E o RNA, ele já é a transcrição disso, que vai lá para o ribossomo, né, que é uma organela, que vai então criar uma proteína. No caso da Moderna, já tem o RNA, que seria já a transcrição, certo? Que já vai estar ali no citoplasma, que vai para o ribossomo, onde vai fazer a leitura desse código, dessa cadeia de nucleotídeos, eu não me lembro mais, tá? Aqui, mas enfim, que vai fazer a leitura disso e com base nisso vai então produzir a proteína. Tá ligado? E essa proteína, porque nós somos feitos, assim, a proteína serve para tudo. A proteína é a base do nosso sistema biológico. Então, as proteínas propriamente que estão nessa superfície do vírus, são essas proteínas que, então, tem funções específicas, mas uma delas seria essa proteína, então, que ela vai conseguir se prender ao sistema da nossa célula e injetar o seu material genético lá para dentro. Mais ou menos assim essa bagaça, tá ligado? Então as vacinas elas vão tentar neutralizar esse sistema que possibilita que o vírus injete o seu material genético para dentro das nossas células. E isso sim é um esforço, né? É um esforço mundial de muitos cientistas, tá ligado? Não é de um grupo específico, não é de um país específico. É um esforço global. Por assim dizer, agora falando sobre as teorias da conspiração, teoria da conspiração, que daí isso tudo foi, de repente, um país que criou e tal, etc., e que tem por objetivo que as vacinas elas estão sendo construídas para destruir a humanidade e etc., eu até faz sentido, né? Sei lá, existe tanta loucura nesse mundo, quem sabe, vai saber. Entretanto, eu acho difícil que essa tese ela tenha fundamento, porque não é somente, se fosse somente um grupo, eu poderia até, tá ligado? Eu poderia até dizer que não, de repente talvez existe algum interesse por trás de tudo isso, para fazer isso, ou para fazer aquilo, ou para dominar, mas sendo um esforço global, tá ligado? Principalmente de cientistas, acho que de fato, né, na minha compreensão, por mais pelo que eu tenho lido agora, me valendo mais, então, do conhecimento dos artigos e não tanto do que a mídia fala, porque a mídia, cara, a mídia é cruel, tá ligado? Cada um fala uma coisa e a narrativa é bastante convincente, então, né, por exemplo, foi tal país que criou o vírus com o objetivo de desequilibrar a economia mundial e tal, Faz sentido. De repente, hoje não é possível mais a gente ter uma terceira guerra nuclear, né? Uma terceira guerra mundial, porque se tiver uma terceira guerra mundial, a gente tem
o fim da nossa espécie, do planeta, porque a gente tem tanto material, tantas ogivas nucleares capazes de destruir a Terra sei lá quantas mil vezes. A gente consegue destruir a Terra várias vezes com o material bélico que nós temos hoje, tá ligado? Então ter uma terceira guerra mundial talvez realmente não seja mais possível. Então, de repente, os países estão arranjando uma outra estratégia para replicar um quadro de guerra, para desequilibrar, para poder implantar um outro sistema político, um outro sistema econômico. E tudo isso faz muito sentido, pelo menos na minha cabeça, né? Faz sentido. Por que não? Faz sentido. Entretanto, entre eu ficar no achismo, né, essa tem sido a minha atitude, entre eu ficar lá no achismo, ai meu Deus, pode ser realmente uma tentativa de tomada do poder, bababá, tá ligado? Entre eu ficar nessa expectativa e ler, então estudar o que está ocorrendo agora, o que está sendo produzido, eu tenho optado pela segunda opção, que é procurar os artigos científicos, ver o que está sendo produzido, ver quem é que está produzindo, e daí com base nisso tomar as minhas decisões. Então, o que eu tenho visto é as pessoas que estão debruçadas hoje sobre esse fenômeno não são, são também os políticos, né? Mas não são só os políticos, tá ligado? Então existe uma classe, que é a classe científica, que são os cientistas. Cara, esse pessoal é um pessoal extremamente cético. Claro, eles também dependem de fundos e recursos para viver, tá ligado? Um cientista que trabalha num laboratório, ele depende do recurso daquele laboratório, ou se é um fundo governamental, então ele precisa daquele recurso governamental para fazer as suas pesquisas. Eu já fui pesquisador, eu já vivi de uma bolsa do governo, sou muito grato, já vivi de uma bolsa do governo, eu fiz o meu mestrado, eu fiz o meu doutorado como bolsista, então eu tinha uma bolsa do governo, existiam linhas dentro do laboratório que eu estudava, que nós tínhamos recursos da iniciativa privada, em colaboração com o próprio governo para o desenvolvimento de coisas. Então, obviamente, até o cientista ele também precisa de grana, né? Todo mundo precisa de grana, mas assim, é muita gente bacana envolvida nesse processo. Eu digo muita gente bacana assim, né? Eu respeito a galera que estuda, eu respeito a galera que pesquisa, tá ligado? Que tá lá, eu sei como é que é a vida de um pesquisador. O pesquisador, o tesão dele, o barato dele é pesquisar, porra. O barato dele é pesquisar, e daí vai lá, claro, ele também tem seu ego, né? Ele também publica, daí aparece o nomezinho dele lá no primeiro, lá, então no primeiro do artigo aparece o nome dele, ai, meu nome em primeiro lugar e tal, né? E, cara, faz parte da realidade humana, tá ligado? Por exemplo, em reuniões que eu já fui, quando eu tava lá no meu mestrado, então tinha alguns mestres e tinha, né, de repente tinha uma menina lá que ela era doutora. Cara, ficava todo mundo pagando pau pra menina. Pô, ela é doutora, já defendeu a tese dela. Todo mundo pagava o maior pau pra menina, tá ligado? E é assim mesmo. Pô, quem tem o título maior paga mais pau, tá ligado? A galera paga mais pau pro brother ou pra mina. Então, claro, existe também a vaidade dentro do ambiente científico, é normal, muita competição, e daí tem laboratório contra laboratório, mas essa galera, assim, a princípio é uma raça, uma raça de víboras, não, é um pessoal que estuda muito, tá ligado? É um pessoal que, assim, em busca da verdade científica, e a verdade científica muito vem pela contestação, pela dúvida, por submeter determinada teoria, determinado, né, parâmetro à dúvida e a contestar. Então não é uma galera assim que, tá ligado, que vai aceitar qualquer coisa. Se chegar um babaca lá e dizer assim, não, você tem que acreditar no que eu estou dizendo. Cara, cientista não compra essa bagaça, tá ligado? Então, por exemplo, até a perspectiva da própria religião dentro do âmbito científico é uma coisa muito difícil de você articular, tá ligado? Cada um tem as suas crenças, mas como a ciência trabalha muito com a dúvida, se você fala lá sobre uma verdade inexorável, uma verdade absoluta, cara, os cientistas não vão curtir muito não, eles não curtem muito não, eles olham assim meio enviesados, tá ligado? Assim, porque, na verdade, grande parte do conhecimento científico não vem pelo crer. Eu creio, tá ligado? Não, vem pela dúvida. Então,
muitas vezes o que eu tenho falado aqui sobre a possibilidade de você direcionar a tua atenção para uma perspectiva mais que ative, né, um centro mais de recompensa relacionado muito mais ao sonho, à visão de futuro positiva, prazer e tal, dentro da ciência não se trabalha muito nessa perspectiva. O próprio instrumento da ciência é a dúvida, é de colocar em dúvida. Tá ligado? E isso é feito de forma sistemática. Então toda vez que eu tenho uma hipótese, que eu defendo uma determinada, eu tenho uma tese, né? Eu tenho a minha hipótese, as minhas hipóteses da minha tese. Eu tenho que submeter as minhas hipóteses a um grupo que vai validar, na verdade eles vão me bombardear, eles vão pegar um monte de porrete assim, vem Pedro, pode vir, daí fica todo mundo batendo na gente, tá ligado? Peraí. Mas isso não é no mau sentido, isso não é para nos destruir, tá ligado? Isso é para polir, para lapidar. Então o cara vai olhar meu trabalho e vai dizer assim, pô, mas me diz uma coisa, esse bagaço aqui, esse negócio aqui, cara, isso aqui não faz muito sentido, porque isso aqui está contradizendo isso, está contradizendo aquilo, e está contradizendo aquilo outro. Então, obviamente, vão ser trazidas várias perspectivas, tá ligado? No objetivo é de quebrar, tá ligado? É de quebrar a construção que eu fiz ali, para ver se, não é de quebrar, é para ver se, na verdade, aquilo que eu estou dizendo consegue sobreviver àquela pancadaria toda, tá ligado? Se a minha ideia sobrevive à pancadaria dos pareceristas, significa que a minha ideia tem consistência, que ela já foi analisada. Então, um artigo científico, quando é publicado em uma revista, ele é submetido aos pares, tá ligado? O diretor da revista, o cara que está lá na frente, os pareceristas, eles já vão fazer, já são pessoas da área. Você como parecerista, você não vai analisar um artigo, por exemplo, eu sou da psicologia, vou analisar um artigo, sei lá da arquitetura, tá ligado? Não tem nada a ver. Já fui parecerista, né, em revistas científicas, e na minha área de compreensão, que é a psicologia, bom dia Cibele, na minha área de compreensão, então eu fui convidado para ser parecerista em uma revista que era de psicologia, mas em específico eles me convidaram para ser parecerista. Por quê? Porque o artigo que tinha sido submetido à revista e que eles queriam ver se eles iam aceitar o artigo ou não, era em relação à meditação. Então eles olharam dentro, né, do contexto científico, quem é que está produzindo alguma coisa em relação à meditação. O Pedro e tal, já publicou, não sei o que lá e tal. Daí eles me convidaram, essa revista me convidou e disse assim, ô Pedro, irmão, a parada é a seguinte, a gente recebeu aqui uma solicitação de publicação de artigo, tens interesse em ser um parecerista, já que tu publica nessa área e tal, etc. Daí, cara, é legal quando você é convidado para ser parecerista, né, dentro de uma revista científica. Vale bastante para o nosso currículo, principalmente se você almeja entrar em uma universidade federal, aquela coisa toda. Então eu disse, claro. Daí entrei, aceitei, fiz a revisão do artigo, barará, e daí fiz as minhas ponderações, aquela coisa toda. E então eles chamam pessoas de áreas afins. Eles não chamam qualquer pessoa para fazer revisão. Eu estou falando tudo isso aqui porque eu estou fazendo hoje uma ponderação em relação, vou falar de processo inflamatório daqui a pouco, mas eu estou fazendo uma ponderação em relação à pandemia, ao vírus que gera um processo inflamatório sério, e eu estou falando um pouco das minhas reflexões em relação à própria vacina, toma vacina, não toma vacina, daí eu estou falando da ciência, eu estou falando desse esforço mundial na produção da vacina, e eu estou dizendo por que eu compreendo, apesar de que eu também sei que existem, né, teorias de que talvez a vacina seja consequência de uma tentativa de um determinado país de emplacar uma ideologia e tal, etc. Mas, né, pelas leituras que eu tenho feito de artigos científicos e o que eu tenho acessado, eu hoje vejo que a vacina ela é fruto de um esforço da comunidade científica mundial. E eu estou dizendo que o que me dá uma certa segurança é que é de uma comunidade, de uma galera muito fera. Eu estou falando da ciência, eu estou falando do qual eu também me incluo, também me considero um cientista. Então, o cientista ele é uma pessoa
é um ser que, meu, ele não vai acreditar em qualquer parada. Se alguém chegar para um cientista e falar assim, ah, você tem que acreditar nisso, cara, ele vai, meu, cagou, tá ligado? Ele não vai dar bola para isso. Ele vai submeter aquilo, ele vai pesquisar, ele vai ver e tal, etc. Então, essa galera que está produzindo a vacina, apesar de que, obviamente, requer recursos e tal, etc., mas literalmente é um esforço feito pelos cientistas quase de todo mundo. Hoje o mundo todo está voltado para a produção de alguma coisa que possa auxiliar na neutralização da eficácia desse vírus. E a classe científica se uniu, e é muito bacana da forma como eles têm se unido, porque esse conhecimento hoje ele está aberto. Por exemplo, eu estava citando ainda há pouco, mas, por exemplo, um cientista trabalhando lá na Inglaterra, ele tem à sua disposição, em plataformas específicas, o conhecimento do ponto aonde está sendo desenvolvendo, por exemplo, uma outra vacina em um outro país. Claro que cada um está buscando por um ângulo, né, neutralizar a ação do vírus, outro está buscando por um outro ângulo a neutralização do vírus, mas esse conhecimento hoje é quase que público, o que no passado, tá ligado? Porque assim, se o meu laboratório descobrir determinado medicamento, então o meu laboratório, então eu vou ficar milionário e tal. Mas hoje existe um compartilhar quase que universal desse conhecimento. Em parte, os laboratórios também que estão produzindo a vacina, por exemplo, não estou fazendo propaganda, tá? Eu não estou sendo aqui patrocinado acho que é a Coronavax, não, da Fiocruz, né, que é de Oxford, que é a vacina de Oxford. Por exemplo, a vacina que está sendo vendida hoje aqui no Brasil, que está sendo vendida para o Brasil, ela está sendo vendida, não estou realmente fazendo propaganda, tá? Mas são questões que eu também fui pesquisar, porque assim, porra, eu já tomei essa Fiocruz, por isso que eu fui pesquisar sobre ela. Essa vacina, será que isso aí tudo é uma estratégia porque os laboratórios querem vender a tal da vacina, tá ligado? Porque é uma hipótese, é uma possibilidade. Pô, os caras inventaram o vírus para inventar o antivírus, né? É como o negócio lá da computação, inventaram o vírus para inventar o antivírus. Então vai ver que o tal do vírus foi inventado para que os laboratórios pudessem vender sua bagaça e tal. Mas isso é um pensamento que eu já tive também. Mas, então, pesquisando, eu vi, por exemplo, que esses laboratórios, o laboratório de Oxford, que está produzindo, né, um dos braços de pesquisa, está ocorrendo no Brasil. Então, Inglaterra, Brasil, África do Sul. É onde que está sendo, assim, pelo que eu li, nesse momento, está sendo desenvolvida de forma intensa essa vacina. E a vacina que é vendida aqui no Brasil, vendida para o governo brasileiro, ela é vendida a preço de custo. Esse é um acordo, enquanto perdurar a pandemia, a vacina ela só poderá ser vendida a preço de custo, que é $3 por dose. Entre 3 e 5 dólares por dose. Ou seja, isso já quebra um pouco então a ideia de que todo esse processo está sendo feito porque a indústria farmacológica deseja, né, criar não sei o que lá para poder vender o seu produto. Claro, todo mundo quer vender suas coisas, todo mundo quer fazer grana, tá tudo certo. Mas não que esteja certo, né, criar um vírus para poder criar um antivírus e vender seria completamente fora da casinha, né, completamente desumano. Mas o que eu tenho visto é que, na verdade, a criação da vacina e das estratégias que estão surgindo no combate à pandemia estão sendo desenvolvidas principalmente por essa classe, que eu considero que é uma classe show de bola, que é uma classe que eu pago o maior pau, tá ligado? Que eu tenho muito respeito, que são os cientistas, tá ligado? Que não é um machismo, os caras pesquisam realmente, os caras, né, a vida deles é estar ali naquele laboratório, e o tesão deles é quando eles descobrem uma parada lá, tá ligado? Eles descobrem que, por exemplo, aquela sequência e tal, daí, né, vai fazer tal coisa, aquela sequência de DNA, blá blá. Cara, isso é o que dá tesão para eles. Pô, eu acho isso louvável. Então, existem, sim, acredito, né, mecanismos que podem auxiliar nesse momento em relação à pandemia. E voltando para a nossa fisiologia, eu parti desse princípio também, eu parti desse ponto lá na minha discussão, tá ligado? No que eu estou tentando trazer hoje, é incrível como que o nosso corpo funciona. É incrível como que um vírus funciona, tá ligado? Não tô fazendo aqui apologia ao vírus, não. Ah, que bom, vírus. Não, cara, mas se você for... Eu tava lendo sobre ali a porra do vírus. Cara, velho, é um vírusão show de bola, velho. Não bom, show de bola assim no sentido assim...
existe muita inteligência ali, não chega nem a ser um ser vivo, porque cara, é um filamento de RNA encapsulado por uma membrana, mas daí nessa membrana tem várias proteínas, na verdade tem 4 tipos de proteínas, sendo que uma delas é essa spike protein, que é essa proteína que vai se acoplar na membrana da nossa célula, que acha um bagulho lá, eu acho que é a vasoprensina, não sei, é uma enzima que vai lá, então essa proteína se acopla ali exatamente, eu não sei se é a vasoprensina, mas se acopla ali naquele bagulho, e daí se acoplando ali, ela acha meio que um mecanismo que ela consegue se encaixar, tá ligado? Porque assim, tudo precisa fisiologicamente, biologicamente, dentro do maquinário biológico, de um encaixe ou de uma parada, tá ligado? Para que a coisa role. Senão não rola. É assim, é simples assim, não é achismo. Para tudo tem a porra de um mecanismo, né? Se foi Deus, seja lá quem foi, mas cara, o bagulho é bem feito, tá ligado? E esse vírus, ele achou uma forma de se encaixar, daí ele achou uma forma de neutralizar as defesas que possivelmente a célula já tem. Tá, como é que ele sacou tudo isso, velho? Tá ligado? Como é que ele sacou todas essas paradas? Mas aí é que vem a manha da beganha. E por isso que daí a classe científica tem dito assim, velho, esse vírus aqui não é fruto de um laboratório. Porque, na verdade, os vírus, eles vêm adquirindo inteligência ao longo de milhares de anos de desenvolvimento, que eles vão, assim como a gente vai se desenvolvendo, o ser humano ele vai se desenvolvendo, o vírus também vai se desenvolvendo, assim ele também vai mutando. Agora nós já temos outras cepas do mesmo vírus, porque ele vai sacando, tá ligado? Ali tem uma inteligência, naquele negócio ali tem uma inteligência, velho. Da onde vem essa inteligência eu não sei, vem do capeta, né? Se é um vírus, vem do capeta, mas ali tem uma inteligência posta, e essa inteligência, ela é perceptível, e essa inteligência é algo extremamente, tá ligado, complexo. Então na minha reflexão, eu acho, pode ser, não estou dizendo que eu não valorizo a doença, mas eu acho fascinante o nosso organismo, o sistema de defesa, como é que a gente faz, como é que a gente deixa de fazer, como é que a gente se protege, como que o nosso organismo ele se protege. Eu acho fascinante como que essa coisa que não é nem um organismo, é sei lá o que é isso, velho, é um filamento revestido com uma membrana. Cara, isso não é nem um ser vivo, ele precisa de uma célula para poder se replicar. Por isso que o vírus invade a célula, porque ele sozinho ele não se replica. Ele não se reproduz. Parece que todo mundo quer se reproduzir, né? Todo mundo quer se reproduzir. Todo mundo quer sua perpetuação. No nível da matéria, o nível que nós vivemos, tudo quer a sua perpetuação, tá ligado? Tudo quer a sua perpetuação. Talvez isso em si traga uma mensagem do além, ou que extrapola a nossa condição humana de que, cara, a gente também não quer morrer. A gente também quer, de alguma maneira, sobreviver. A gente faz um esforço também, até mesmo por meio, né, dos nossos filhos, a gente também tenta, por meio da nossa condição material, manter a perpetuação daquilo que nós somos na forma de DNA. Mas eu acho que tudo isso, daí eu vou começar a entrar naquelas paradas minhas lá, né? Não é religião, mas eu acho que existe um elemento outro que... tá ligado? Que acaba sendo refletido na perspectiva material. Essa coisa da eternidade, da necessidade, da perpetuação, para mim é um reflexo de algo outro que acaba determinando que essa condição se manifeste na nossa realidade. Então, nossa realidade material, tudo deseja sua perpetuação, inclusive uma ideia deseja sua própria perpetuação. É como se as ideias competissem entre si, tá ligado? É como se os centros neurológicos competissem entre si. E é na compreensão dessas paradas todas aí, tá ligado? Quem estuda, que começa a sacar assim, tá, mas como é que a gente pode então fazer, velho? Como é que a gente pode utilizar esse conhecimento para que a gente possa viver melhor? Para que a gente possa verdadeiramente sermos felizes, para que a gente possa ter mais saúde mental, mais saúde fisiológica, tá ligado? Como que a gente pode neutralizar os mecanismos, de repente, que se tornaram disfuncionais do nosso próprio organismo na tentativa de se proteger? Então, o processo inflamatório, que é o que eu quero falar hoje, na verdade, a inflamação, ela não é uma doença. A inflamação, ela é uma reação do organismo na tentativa de se defender.
Então, quando o organismo ele produz uma proteína inflamatória, olha só, você vai refletir assim, tá, mas por que o meu corpo vai produzir uma proteína inflamatória? Porque por meio dessa proteína, que vai gerar um processo inflamatório, ele vai mobilizar o corpo e os glóbulos brancos para sua defesa. Então, quando eu tenho uma inflamação, por exemplo, na verdade, o meu corpo ele está imaginando que talvez eu sofra uma agressão. Porque o mecanismo foi desenvolvido lá atrás assim. Então, eu estou em perigo, porque eu estou em perigo, talvez eu seja agredido, talvez eu receba uma mordida, talvez eu perca, sei lá, uma parte do meu corpo, perca um dedo, sei lá, tá ligado? Por meio daquela mordida, porque foi o que aconteceu durante milhares de anos. Milhares de anos os nossos antecedentes foram atacados. Milhares de anos os nossos antecedentes perderam sangue. Milhares de anos, então, aquele ferimento ele precisava ser combatido, aquele ferimento tinha que ser neutralizado, assim como hoje a gente procura, através da ciência, disso, daquilo, neutralizar as coisas que colocam em risco a nossa espécie. O nosso corpo fez isso também ao longo da sua existência. Então, nós desenvolvemos o processo inflamatório porque toda vez que eu sou agredido, que eu sou mordido por alguém é ótimo, né? Que eu sou mordido por um outro animal, tá ligado? Eu preciso restabelecer e proteger o meu corpo que agora sofreu uma agressão, que está exposto, que o ambiente interno do corpo está exposto, o sistema circulatório. Então é preciso enviar para essa parte do corpo glóbulos brancos que vão fazer a defesa do organismo, né? Leucócitos que vão fazer a defesa do organismo. Mas isso foi pensado para episódios pontuais. Foi pensado assim, o cara está sendo perseguido, vai lá, leva uma dentada, daí ou morreu, ou conseguiu sobreviver, mas se sobreviveu, o organismo tem que lutar contra possíveis bactérias e outros vírus, etc., que possam entrar no organismo. Então o que o corpo faz? Ele vai produzir proteínas inflamatórias que vão até aquele local e que vão fazer com que haja a defesa do organismo, tá ligado? Da mesma maneira, hoje nós temos, por exemplo, diabetes, que seria uma outra perspectiva, que seria a consequência, por exemplo, da presença constante de cortisol no organismo, porque o cortisol, uma das funções dele é transformar triglicerídeo, a produção energética, então triglicerídeo que vai ser produzido, que vai ser transformado em ácido graxo, que em determinado momento vai ser utilizado então na produção de ATP, na quebra do ATP, na produção de energia. Para que eu preciso disso? Eu preciso do ATP, produção de energia, porque se eu estou sendo perseguido por um animal, eu tenho que sair correndo. E se eu tenho que sair correndo, eu preciso o quê? Eu preciso de energia. Então, esses mecanismos, quando utilizados para fugir de um animal, que hoje já quase não é mais a realidade, a gente não vive mais numa selva hoje, né? É uma selva de pedra, estou fugindo de repente de um ladrão. Mas não é mais funcional. E outras realidades mantêm esse mesmo mecanismo que foi criado para eu fugir de um animal, mantém hoje ele ativado de forma crônica. E a presença, então, ininterrupta ou quase constante de cortisol, transformando o triglicerídeo em gordura, produção energética, blá blá blá, e daí a presença dessa gordura e mais a presença desse açúcar no meu sistema cardiovascular, nas minhas veias e artérias, vai levando ao entupimento, tá ligado? Vai deflagrando a minha resistência insulínica, porque daí eu tenho a presença o tempo todo de açúcar, etc. E daí eu vou secretar insulina no meu organismo para poder processar aquele açúcar. Tá vendo como aquilo que era bom acaba se tornando disfuncional? O processo inflamatório, que é algo desejado, que é algo que tem uma função de proteção, passa a ser disfuncional. Então a gente tem que compreender os sistemas que levam à inflamação e, na compreensão dos sistemas que levam à inflamação, tentar desarmar esse sistema para que ele funcione somente em momentos adequados. Se eu tiver, não quero nunca mais ativar o meu sistema de luta ou fuga. Cara, se eu estou atravessando uma rua meio desavisado e alguém buzina, eu tenho que ativar abruptamente meu sistema flight ou fight, tá ligado? Vai ter uma descarga absurda de adrenalina porque eu vou tentar me esquivar de repente daquele carro que está vindo, eu não estava prestando atenção. Eu preciso ter esse sistema ativado. Agora, eu não preciso ter esse sistema ativado o tempo todo, tá ligado? Só que não existe. Mas
Quando eu olho a televisão e eu vejo determinada coisa, eu vejo as questões relacionadas à pandemia, até mesmo essa questão da vacina, essa questão da... né, é uma coisa que me preocupa, por isso que eu fui ler. Pô, mas será que a vacina realmente, né? Porque eu já escutei, você já deve ter escutado isso, que a vacina, ela é, sei lá, ela foi criada com objetivo. Ah, foi o Bill Gates. Foi o Bill Gates que criou a vacina, porque daí agora e tal. Cara, não é que seja tão absurda a ideia. Ela até faz um certo sentido, tá ligado? E quando eu fico pensando nisso, pô, dá ruim, velho, tá ligado? Por isso que eu fui ler, pra ver se realmente quem é que produz a vacina, quem é que deixa de produzir, aquela coisa toda. Mas quando eu fico pensando nessas coisas, o meu sistema de defesa, ele é ativado. E daí eu fico preocupado. E daí, pô, eu tenho a minha filha, tá ligado? Eu já tô com 52, pô, minha filha tem 11, ela vai viver nesse mundo maluco aqui, tá ligado? E eu fico preocupado, minha filha! E daí meu sistema de defesa, daí cortisol, daí adrenalina, daí a minha, né, o meu próprio núcleo da minha célula começa a produzir, né, começa a se abrir dentro da cadeia de DNA, eu começo a abrir e transcrever RNA para produção de proteínas inflamatórias. Tá ligado? Então eu começo a ficar inflamado porque eu tô lá, tô preocupado, porque eu tô preocupado, eu começo a ficar inflamado. É desfuncional. Não é funcional, tá ligado? Imagina, toda vez que eu tenho, por exemplo, que eu me machuquei, que forma aquele edema, aquele inchaço, esse é um processo inflamatório. Por que ocorre isso? É o corpo novamente tentando se proteger, tá ligado? Ele vai gerar isso, esse derramamento maior desse inchaço de líquido que estava, né, que dentro da corrente sanguínea, do plasma, que começa ali a ter, né, esse inchaço, tá ligado? É pela concentração mais de líquido. Aquilo ali é uma tentativa do corpo em se proteger. Em ter maior presença, maior vascularização, levar mais glóbulos brancos e proteção. Agora, se eu o tempo todo tô, né, se eu me machuquei, faz sentido, tá ligado? Ainda assim, a gente tenta neutralizar isso com o quê? Com o frio. Assim que você teve uma contusão, você vai colocar gelo para evitar justamente o inchaço, tá ligado? Para evitar aquele processo inflamatório. Mas, inicialmente, o processo inflamatório, ele tem por objetivo a proteção, tá ligado? Entretanto, se eu ficar o tempo todo lá com aquele inchado, claro, eu não vou conseguir mais nem sequer mexer o braço. Então, nós precisamos compreender que a inflamação, ela é algo necessário, ela é algo importante, mas quando esse mecanismo está desregulado, aí nós temos um quadro crônico disfuncional. E grande parte, cara, de todas as doenças, não quero ser tão totalitarista, totalitário, não quero ser tão totalitário, mesmo porque em ciência a gente não tem isso, tá ligado? Mas grande parte de todas as doenças crônicas que nós vemos hoje são consequência dessa desregulagem autonômica. É o nosso corpo que está interpretando uma situação de perigo de forma errada, tá ligado? E tentando se proteger, ele se auto-prejudica. Então, por exemplo, as doenças cardiovasculares têm um aspecto importante relacionado, por exemplo, ao aspecto emocional, que vai determinar o próprio infarto geralmente está relacionado à obstrução de uma veia, de uma artéria. Bom dia, Arthur. E essa obstrução, ela normalmente se dá pela deposição de gordura sobre a parede da artéria. E por que a gordura se deposita sobre a parede da artéria? Ela vai se depositar na tentativa de acabar com um processo inflamatório. O que deflagra a obstrução da artéria é a gordura, mas a deposição da gordura se dá por conta de que a artéria está inflamada. A parede da artéria está inflamada. Então ocorre a deposição de gordura. Por quê? Porque uma vez que a gordura está lá depositada, existem macrófagos, né, que já estão na minha corrente sanguínea. Esses macrófagos, eles vão... Opa, ali tem gordura. Eles vão lá depositar na parede da artéria. Então esse macrófago vai lá, vai comer essa gordura e junto com essa gordura ele vai destruir também o processo inflamatório que estava embaixo da gordura. Então, na verdade, a gordura, o colesterol que está ali depositado, é uma tentativa de proteção. Novamente, e essa inflamação das artérias,
ela pode estar sendo deflagrada, talvez por esse desajuste autonômico. Então, eu fico preocupado, ativo esse sistema de defesa, dentre o qual o processo inflamatório faz parte. Então, toda vez que eu estou preocupado, meu organismo interpreta que eu estou em perigo, ele deflagra um processo inflamatório, dentre o qual, no meu DNA, eu começo a produzir proteínas, né, a indicar que o meu organismo produza então proteínas, porque as proteínas são formadas a partir do DNA. O DNA ali é a base onde está toda a porra toda, tá ligado? Então o DNA vai dizer assim, ó, agora produz tal proteína, que é uma proteína inflamatória. Por que o DNA do nosso organismo vai produzir uma proteína inflamatória? Porque essa proteína inflamatória, ao entrar na corrente sanguínea, ela vai gerar um processo inflamatório que vai deflagrar a ativação de glóbulos brancos, que vão sair que nem uns loucos, saindo, procurando, cadê? Cadê? Tem alguma coisa ruim aí, ó, tá rolando a inflamação. Daí os glóbulos brancos vão lá e ficam vasculhando aquela parada toda e tentando identificar qual é a coisa ruim que está dentro, né, do meu sistema. Tá ligado? Quando é pensado para algo pontual, beleza, show de bola. Mas quando esse processo, então, esse sistema é ativado de forma crônica, isso vai deflagrar, por exemplo, estou acabando de falar, por exemplo, uma doença do sistema cardíaco, cardiovascular, como um infarto do miocárdio. Ou, por exemplo, eu vou ter a necessidade de amputação de um membro pela deposição e pela obstrução de veias e artérias em função da diabetes tipo 2, pelo excesso de açúcar no meu sangue, pelo excesso de insulina no meu sangue e pela deposição de açúcar e gordura nas periferias de irrigação, onde vai comprometendo, onde vai necrosando, porque eu estou preocupado, né? Então o meu organismo quer produzir energia, porque ele acha que está sendo atacado, então ele começa a ativar esse sistema no qual o próprio cortisol vai fazer a transformação do triglicerídeo em ácido graxo, tá ligado? Mas isso é para ser algo pontual. Mas se eu estou lá o tempo todo preocupado e nunca fico despreocupado, então o que era para ser bom ficou ruim, tá ligado? E daí, né, nesse bagulho todo aí, se nós temos um componente, veja bem, se nós temos um componente psíquico, porque preocupação é da ordem psicológica, é interpretativo, é interpretação. Por exemplo, vou compartilhar aqui, eu tenho medo né, estava falando ainda há pouco, eu tenho medo que essa bagaça dessa vacina, compartilhei, por isso que eu fui estudar, que essa vacina seja uma estratégia da indústria farmacêutica e daí eles querem vender, e isso é uma preocupação que eu tenho. Daí eu estudei bastante agora nos últimos dias, né, compartilhei aqui, que mediante o que eu tenho estudado, que na verdade a vacina é um esforço da classe científica, que eu acho difícil que seja, né, o esforço de uma entidade que quer dominar o mundo, tá ligado? Acho, assim, pelo que eu tenho visto, na minha humilde opinião, a vacina, por exemplo, era um esforço de uma comunidade que hoje, tá ligado, tá bastante unida em conjunto na tentativa da resolução desse problema. E que é uma entidade de pessoas muito críticas, que são os cientistas. Então, eu acho, isso desfaz um pouco essa minha preocupação, por isso que eu fui pesquisar. Mas confesso que eu tenho essa preocupação. E se eu fico o tempo todo pensando, meu Deus, e agora? O que vai ser do mundo? O que vai ser da minha realidade e tal? Eu estou ativando esse sistema de defesa de forma inapropriada. Não me favorece. Não me favorece ficar preocupado o tempo todo, tá ligado? Então, o que eu faço? É o que eu ensino. Eu vou lá, medito, daí tô lá meditando, daí minha mente, ai meu Deus, é a teoria da conspiração, a gente vai ser dominado, e daí a indústria farmacêutica e tal, daí tô lá preocupado, né? Daí eu vou lá, medito. Daí minha mente volta, né? Ela volta, porque às vezes eu tô lá no meio da minha meditação e minha mente fica lá, ai meu Deus, ai socorro, daí eu fico aqui respirando, observando, daí ela vai se aquietando. Porque, como eu expliquei, toda vez que eu observo, eu diminuo a ação do sistema límbico, ampliação do meu córtex pré-frontal, aquela coisa toda. Mas volta e meia, cara, é treino, tá ligado? Então, volta e meia, eu dou uma vaciladinha, daí minha mente, ai, meu Deus! E daí, opa, respira, calma, respira, volta, presta atenção. De boa. Tá pirando? Legal, normal, é assim mesmo. Daí volta, respira, observa. Começa a ficar mais estável.
mais estável, estou de boa. Daí deu aquela vaciladinha. Ai, meu Deus! A teoria, sei lá. Respira, calma, presta atenção. Isso, beleza? Não, passou. É, já foi. Calma. É mais ou menos assim, eu fico lá me acalmando, tá ligado? Mas é assim, a meditação, o que ela vai fazer? Ela vai neutralizar esse mecanismo interpretativo. Então fico eu lá pensando que, a teoria da conspiração, e agora eu já tomei a vacina, né? Ai, meu Deus, agora os chineses entraram na minha corrente sanguínea, os chineses entraram no meu DNA. Nem devia falar aqui o nome do país, né? Mas tudo bem, falei. Daí entrou agora, porque foi, não sei o que lá e tal. E eu fico pensando nesse monte de bosta, né? Fico pensando nesse monte de bosta que não vai me ajudar pra nada. Mas eu também, tudo bem, acho que é importante eu neutralizar, tá ligado? Então não vou ficar o tempo todo pensando nisso, foco na respiração, foco no momento presente, mas eu também pesquiso, tá ligado? Tem uma frase no Alcorão, tá ligado? Que diz assim, confia em Allah, mas amarra o teu camelo. Tás tola, Dote! Então, eu tô aqui confiando, né? Neutralizo, pum, respiro, aquela coisa toda, fico de boa. Mas, velho, ó, esse aqui é irmão desse. Eu vou lá pro Google Acadêmico, baixar os artigosão lá, tudo, os artigos pancadão, fico lá lendo aquela bagaça toda lá. Por quê? Porque, tá, tudo bem, eu confio, acho importante, preciso neutralizar, consigo ter mais estabilidade, consigo funcionar, não fico me inflamando, não fico propenso a ter diabetes, não fico propenso a ter uma doença cardiovascular, não fico propenso a ter uma dermatite, a fibromialgia, a gota. Não, o que mais? Hemorroida. Não, hemorroida eu acho que não tem, não é por causa disso aí não. Mas, cara, não fico aí sujeito a esse monte de coisa ruim aí, tá ligado? Por quê? Porque eu fico lá treinando o meu cérebro. Beleza? Show de bola. Mas ao mesmo tempo, eu também preciso ter informações precisas. E, sendo bem sincero, tá? Não quero ficar julgando, né? Quem sou eu para julgar? Mas, velho, normalmente a maior parte das informações que a gente vê na mídia, ela não corresponde à realidade. Ela corresponde à realidade de uma linha editorial, tá ligado? Que tem objetivos específicos. Mas mais próximo da realidade são os artigos científicos. Infelizmente, grande parte desses artigos estão em inglês, é verdade. Eu até tentei procurar alguma coisa em português, porque a Fiocruz, né, que foi a vacina que eu tomei, a Fiocruz, ela é uma empresa híbrida brasileira, né, ela é governamental, se eu não me engano, e também tem também investimento de capital particular e tal, etc. Mas eu fui pesquisar para ver o que tinha em relação a artigos publicados no Brasil. Cara, muito pouca coisa. Até que eu descobri que a Fiocruz, então, na verdade, é uma cooperação com a Oxford, tá ligado? Então, Oxford. Daí comecei a colocar lá, Oxford, Covid, não sei o que lá. Porra, daí veio o mundo, né? Veio um mundo de artigos, aí comecei a entrar nos artigos lá. Comecei a pesquisar os artigos. E como eu disse, a minha impressão do que eu tenho lido, de uma forma muito... quero ter uma certa... Não sou a Suíça, mas quero ter uma certa neutralidade. Mas assim, a minha compreensão é que, de fato, a vacina ela é um esforço gigante de pessoas muito inteligentes que não estão necessariamente a serviço de uma ideologia, mas que são pessoas que estão comprometidas na resolução desse problema. Pessoas que estudaram muito e que são muito competentes. O que é a classe científica? Beleza? Então, por isso, me sinto mais tranquilo. Mas essa minha tranquilidade, ela vem, por um lado, porque eu medito, tô aqui, senão a minha mente, ai, meu Deus, ai, socorro. Essa é a minha mente, né? E daí eu fico lá, não faço essa. Não, até faço, o até eu curto, mas normalmente eu não tenho feito essa. Eu faço mais a mindfulness, tá ligado? Que é aquela clássica. Eu faço o controle da respiração, também, que é uma clássica. Eu faço o direcionamento dos meus pensamentos, aquela coisa de visualizar, que eu também considero bastante interessante. Eu faço um processo de desidentificação com a minha própria personalidade, com o meu próprio corpo, porque, cara, a nossa identidade, já falei, o problema todo é nós é o nosso problema, nego.
É nós que somos nós mesmos, e pela identificação naquilo que eu compreendo que eu sou, que é o meu maior problema. Então, se eu consigo me desvencilhar um pouquinho dessa ideia de que eu sou o Pedro, que não sei o que lá, e eu não tenho cabelo, e eu tenho a orelha assim, eu tenho a orelha assado. Cara, se eu consigo me desvencilhar um pouquinho da identidade, da identificação comigo mesmo, meus problemas desaparecem, quase todos, tá ligado? Não, para não dizer todos, tá ligado? Acho que todos os meus problemas são relacionados à minha própria identidade. E daí tem os fatos, né? Tem os fatos. Por exemplo, eu tenho que fazer determinadas coisas para conseguir dinheiro, para conseguir isso. Isso é o fato. Agora, a interpretação do fato está relacionada à identidade. Beleza? Mas então existem formas que nós podemos neutralizar essa interpretação. A identificação com a identidade causa uma interpretação. Então, se eu consigo interferir nesse processo de identificação, da minha identificação, da minha subjetividade, da minha consciência com a minha identidade, eu já estou intervindo nesse processo. Então eu estou lá sofrendo porque de repente alguém disse que eu era orelhudo. Alguém disse que eu era orelhudo. Daí é uma interpretação minha. Se eu conseguir neutralizar esse meu mecanismo de identificação, porque eu tenho orelha grande, que eu nem tenho, tá? A minha orelha realmente eu tô de boa com a minha orelha. Tem outras coisas que eu gostaria que fosse diferente. Mas a minha orelha eu tô bem de boa, mas foi só um exemplo. Mas se lá dentro de mim eu tenho alguma informação porque eu sofri, porque no passado alguém disse que eu era orelhudo, isso é uma questão interpretativa. E é possível interferir nisso. A meditação é uma estratégia. A psicologia cognitiva comportamental é uma outra estratégia. O que mais que a gente pode utilizar? E daí eu acho que também é importante estudar, tá ligado? É importante que a gente vá atrás das informações e que sejam informações fidedignas. Então, antes de eu formar uma opinião, eu pesquiso. Eu pesquiso porque eu vou ter oportunidade de entrar em contato com algo que mais se aproxima da realidade. Que não é alguém que pegou aquela informação e interpretou ela e eu estou pegando a interpretação, tá ligado? De uma informação. Não, eu vou direto à fonte. Então, eu acho que essa é uma atitude bacana, beleza? Mas, com base nisso, então, vou trazer hoje esse artigo que fala sobre inflamação e mostra como que nós podemos, por meio da meditação, na verdade, ele mostra como que a prática da meditação interfere no processo como um todo que causa a inflamação. E como que por meio da meditação nós podemos minimizar o processo inflamatório e termos vários benefícios para a nossa fisiologia, para o nosso sistema, para o nosso organismo. Deixa eu só minimizar um pouquinho aqui que tá, cara, tá muito grande isso aqui. Eu não consigo enxergar. Deixa eu ver, calma. Não vai embora. Fica aí. Deixa eu ver se eu consigo botar mais para cá. Ai, caramba, tá difícil. Deixa eu puxar. Vou ter que puxar meu celular mais pra cá, cara. Agora deu. Enxerguei. Agora deu boa. Perdão, agora vamos lá. Então, olha só. Esse é um estudo de 2012. Antes de entrar no meu estudo, eu fiquei aqui um pouco emocionado aqui porque não estava funcionando. Vamos lá então, para entrar no nosso estudo, vamos dar aquela ativada, show de bola, levanta o teu braço aí, vamos nessa, bom, pai, agora vamos partir para tudo, para cima desse estudo, 1, 2, 3 e... Bom, e agora sim, vamos para esse estudo internacional de hoje, um estudo de 2012 publicado pela revista Brain Behavior and Immunity, tá ligado? Não é tão recente, um estudo de 2012, escrito por Melissa Rosenkrantz, e intitulado Uma comparação de redução de estresse baseada na atenção plena e um controle ativo na modulação da inflamação neurogênica. Inflamação neurogênica porque é uma inflamação decorrente de uma perspectiva onde está envolvido o sistema nervoso central. Beleza? Ele já disse ali também que ele vai utilizar o quê? A atenção plena. A atenção plena é a mindfulness, que seria essa meditação clássica no qual você presta atenção na respiração, que na verdade se chamava Vipassana, e que depois, vamos dizer assim, na releitura dela, e quando ela é trazida para o âmbito científico e ela passa a ser pesquisada, daí o Jon Kabat-Zinn, que é o brother lá, o médico americano de Massachusetts, ele pega e ele cunha a palavra, na verdade, mindfulness, que na verdade, pelo que eu me lembro das leituras que eu fiz do Jon Kabat-Zinn, quem sugeriu esse nome foi o Dalai Lama,
porque o John Kabat-Zinn, né, era amigo do Dalai Lama, aquela parada toda. Então o Dalai Lama disse assim, ó, coloca mindfulness nessa parada aí. E daí ele botou a palavra mindfulness. Se eu não me engano é isso, beleza? Mas vamos lá, vamos à contextualização do artigo. O autor vai dizer o seguinte, que o estresse psicológico é um importante fator provocador de sintomas em condições inflamatórias crônicas. Então, como eu estava dizendo antes, o processo inflamatório, ele tem um fator psicológico importante. Porque, dependendo de como nós interpretamos a realidade, isso pode propiciar que o meu organismo compreenda que ele está em perigo. E se ele está em perigo, ele desencadeia uma série de reações que visam ou que têm o objetivo de proteger o meu corpo. Se esse processo, por assim dizer, né, se eu compreendo que um animal tá me perseguindo, o meu organismo ele vai ativar esse mecanismo chamado de flight or fight, luta ou fuga, com o objetivo de fazer com que eu tenha mais energia, para que eu possa correr mais, que eu tenha à disposição mais células, né, de defesa, células, glóbulos brancos, leucócitos que vão fazer defesa do meu organismo, que é tudo muito legal e muito bacana se isso for algo pontual. Na medida em que isso se torna algo crônico, eu tenho um processo inflamatório sistêmico que vai levar então a maior parte das doenças que nós conhecemos hoje. Beleza? Mas vamos então ao objetivo da pesquisa. Ele vai dizer o seguinte: comparar rigorosamente, é o objetivo, comparar rigorosamente uma intervenção de redução de estresse baseada em atenção plena com uma intervenção de controle ativo. Nesse caso aqui, olha só que bacana, eles utilizaram a mindfulness, que é uma meditação, certo? Que é um processo de meditação, e utilizaram uma outra estratégia, que era o Health Program. Esse Health Program, que é esse controle ativo, né? O controle passivo é quando não faz nada. O controle ativo é quando se faz alguma coisa. E esse fazer alguma coisa, outra aqui, seria, por assim dizer, esse grupo onde não foi praticada a meditação, mas foi praticada atividade física, foi praticado o controle da alimentação e foi praticado, porque eu já li, tá? E foi praticado também o esquema de ouvir música. Então era mais ou menos um pacote de estratégias que eles desenvolveram nesse outro grupo para poder comparar com a meditação. Por quê? Porque a meditação basicamente ela é essa estratégia que você vai lá, presta atenção na respiração, aquela coisa toda, e amplia a capacidade de prestar atenção e de ativação do córtex pré-frontal. Então eles criaram dois grupos, sendo que o número de participantes eram 49 e que foram divididos por randomização para esses dois grupos. E daí o processo de intervenção, basicamente, eu já falei, seria por meio da meditação em um grupo e por meio desse pacote de estratégias no outro grupo, tá ligado? Esse período ele foi um período de 8 semanas, é clássico, né? Dentro da Mindfulness Based Stress Reduction Program, isso é um período mais ou menos de 8 semanas. Então eles fizeram 8 semanas de meditação nesse grupo e fizeram 8 semanas de prática dessas práticas da saúde nesse outro grupo. Sendo que antes da realização do processo interventivo, eles submeteram essas duas amostras, né? Experimental e controle, a processos de estresse. Tanto de estresse psicológico como de estresse físico. E antes da intervenção com o estresse físico e psicológico, eles mensuraram algumas coisas. Tanto antes como depois da realização do programa. Por quê? Para verificar se houve diferença entre o antes e o depois. Mas basicamente, olha só, presta atenção. Eles pegaram esses indivíduos, aplicaram nesses indivíduos, fizeram a mensuração de alguns aspectos psicológicos, como por exemplo o estresse, que foi mensurado por meio da Global Severity Index, que é uma escala relacionada à mensuração do estresse. Além disso, eles mensuraram também aspectos relacionados à saúde através do Medical Symptom Checklist. Ok? Foi a primeira coisa que eles fizeram. Depois deles fazerem isso, eles mensuraram a presença de interleucina, para verificar a presença de interleucina, que é um indicador
pró-inflamatório, eles fizeram o seguinte, eles fizeram a sucção, é um processo de sucção da pele propriamente dito, e ao fazer o processo de sucção da pele, né, fica aquela bolha, nós temos o extravasamento de líquido, de plasma, e daí eles coletam esse plasma, fazem a análise para ver a verificação, para verificar a presença de interleucina nesse plasma. E eles fizeram isso quando? Antes do processo de intervenção com a meditação e com esse outro pacote de programa de saúde. Beleza? Após terem feito isso, então esse grupo ele vai meditar ou vai fazer esse outro pacote de atividades lá específico e decorrido novamente 8 semanas, novamente eles fizeram a verificação desses mesmos marcadores somáticos e psicológicos. Verificaram o quê? A presença da interleucina, de um maior ou menor, e, além disso, eles também verificaram, por exemplo, os indicadores relacionados aos aspectos psicológicos. E após, então, essas 8 semanas, eles verificaram que após a realização das 8 semanas, houve uma diminuição da presença de interleucina, tanto no grupo que meditou, como no grupo que fez esse pacote de atividades relacionadas à saúde. Então, nos dois grupos, houve a diminuição, por exemplo, desse marcador somático que é relacionado ao processo inflamatório, certo? Eles verificaram a diminuição disso. Além disso, eles verificaram também que psicologicamente houve uma redução do estresse psicológico nos dois grupos. Entretanto, no grupo que realizou a meditação, eles verificaram que houve uma redução maior da presença de interleucina e também verificaram que houve uma diminuição de aspectos negativos relacionados ao aspecto psicológico, tendo o estresse como centro disso. Beleza? Isso mostra o quê? Que por meio da meditação e desse pacote de ações relacionadas à promoção da saúde, houve sim uma melhoria do quadro de saúde desses indivíduos. Entretanto, todavia, contudo, porém, no grupo de meditação, os resultados foram mais expressivos. Beleza? Então, tendo dito isso, vamos à nossa meditação de hoje. Se você quer meditar, então, junto comigo, eu recomendo que você procure se sentar, coluna ereta, traga a atenção para o teu corpo, faça uma respiração um pouco mais profunda. Agora traz atenção para o teu nariz e foca na sensação do ar entrando e saindo pelas narinas. Inspira, exala. Toda vez que você inspira, então você traz atenção para a inspiração. Toda vez que você exala, você simplesmente presta atenção. Possivelmente, a mente ela vai devagar, você vai começar a pensar coisas e tal. A gente não para de pensar quando medita. Permaneça atento ao que quer que você esteja pensando, sem necessariamente julgar. Então, simplesmente, toda vez que você perceber que você está divagando, retorne e foque na sensação do ar entrando e saindo pelas narinas. Mantenha um posicionamento aberto, de aceitação do que quer que esteja ocorrendo. Sem julgar a si mesmo. Não existe certo e não existe errado. E sempre que lembrar, retorne e preste atenção na sensação do ar entrando pelas narinas. Da mesma maneira, se
em relação aos sons no local onde você está, se tiver algum ruído, não lute contra. Observe. Observe a tua mente. Se ocorrer um julgamento, eu não queria estar ouvindo isso. Não julgue nem que você está julgando. Então, tudo bem, estou pensando agora que eu não queria estar ouvindo isso. Observe o julgamento. Sem gerar outro julgamento. E na medida do possível, retorne e preste atenção na sensação do ar entrando e saindo pelas narinas. Muito bem, vamos então chegando ao final. Eu vou contar até 3. Em 3, então, você pode abrir os olhos, se sentindo em paz, tranquilo e estável. 1, 2, 3. Pode então abrir os olhos. Então, espero que tenha sido bom para você. Deixa eu pegar aqui a minha capa de super-herói, profissional aqui da saúde. Então, como psicólogo Pedro Sbissa, quero agradecer demais a tua presença. Lembrando que os nossos encontros são sempre uma possibilidade de verticalizarmos a nossa mente, trazendo ela para o momento presente, elevarmos os nossos pensamentos em direção ao nosso propósito, aquilo que a gente quer realizar na nossa vida e tal, aquela coisa toda. Temos maior controle autonômico, que é essa parada que eu falei sobre a gente conseguir intervir nesse mecanismo interpretativo da realidade, não se deixando levar, não deixando que os nossos pensamentos desequilibrem o nosso sistema autônomo, tá ligado? Que já não é tão autônomo, porque ele é influenciado pelos nossos próprios pensamentos, tá ligado? E dessa maneira termos alta performance na nossa realidade. E essa alta performance pode significar o quê? Você conseguir lidar com os teus filhos com um pouco mais de paciência, seja você não freak out, você não pirar por causa da conta da água, que esse mês veio gigante, ou da luz, sei lá, tá ligado? Alta performance significa poder lidar da melhor forma possível nas condições que correspondem à nossa realidade, à nossa vida. Ok? Agradeço demais. Nos vemos amanhã novamente, 10 horas. Um abraço. Tchau, tchau.